A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão, pasmem vocês, de um adolescente de 17 anos, aqui no Agreste Arapiraca, e ele é suspeito de praticar atos infracionais análogos aos crimes de estupro de vulnerável, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil em redes sociais cometidos contra a sua própria prima, de apenas 6 anos de idade. Eu vou trazer a Mônica Hermínia ao vivo agora, para que a Mônica possa trazer, porque, Mônica, como eu disse no início, e com certeza você também deve estar indignada, e a sociedade alagoana também, porque é uma história que deixa a gente chocado, né? Pela forma como acontece um jovem de 17 anos com a própria prima, não só satisfeito em ter relações com a menina, não é? Ele ainda a exibia nas redes sociais. Mas o que comprovam que a maioria dos casos de abuso ocorrem com pessoas próximas, dentro de casa, né? A criança vítima de abuso está recebendo algum tipo de apoio do Estado, Mônica, é o que a gente quer saber. E há quanto tempo ela era abusada? A polícia tem essas informações, Mônica? Bom dia. Oi, Wilson, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Fique Alerta. Realmente, essa história, tem casos que a gente preferia não trazer, não ter que trazer essas notícias, mas infelizmente essa criança de 6 anos vinha sendo abusada por esse primo de 17 anos. Você colocou aí no início, né, que é um crime análogo ao estupro, né? Porque a gente não pode dizer que ele cometeu um crime. É um ato infracional análogo ao crime que está sendo imputado a ele, né? Semelhante. Enfim. A criança não se sabe ainda, né, desde quando ela vinha sendo abusada, mas a polícia vai conseguir chegar pelo menos para ter uma ideia, porque tudo que ele fazia com a criança, ele registrava em vídeos, em fotos, registrava e se utilizava nas redes sociais. Então, por esses arquivos, a polícia vai conseguir chegar até o momento, né, ou pelo menos ali mais ou menos, de quando ele começou a abusar dessa criança. Eu vou conversar com a delegada Thalita Aquino, que já está aqui com a gente, para a gente entender como é que a polícia está tratando esse assunto, como é que a polícia chegou, inclusive, até esse homem, né? Porque essa semana a gente veio trazendo informações da operação, né, da Polícia Federal com a Polícia Civil de Alagoas, voltadas para crimes contra crianças e adolescentes. Esse caso de Arapiraca, delegada, tem a ver ainda com essa operação ou já é um caso isolado, já é uma investigação isolada? Bom dia. Bom dia. O caso que nós demos cumprimento ontem em Arapiraca já faz parte de outra situação, mas foi um compartilhamento de informações com a Polícia Federal, que é uma grande parceira aqui da Polícia Civil, e eles nos encaminharam esse caso para que a gente pudesse dar continuidade a essas diligências, quando nós conseguimos finalmente identificar, né, esse adolescente e também a prima dele, que era a vítima. Delegada, como é que a polícia conseguiu chegar até ele? Foram denúncias, cruzamento de dados? Como é que conseguiram chegar e identificar que esse crime estava acontecendo? Nós fizemos uma investigação através de diligências de campo e também diligências voltadas para a parte tecnológica. Eu falei logo no início, né, que ainda não se sabe o tempo que essa criança vinha sendo abusada. Ela já foi ouvida por uma equipe multidisciplinar? Em que pé anda essa investigação, delegada? Em relação à criança, nós fizemos o resgate dela na casa em que morava com a genitora e outro irmão também menor de idade, para que nós pudéssemos acolhê-la, né, e tirar daquela situação de violência. Então, ela será ouvida posteriormente, através de depoimento especial, para que a gente evite a revitimização e evitar que essa criança passe por um trauma novamente. Wilson questionou no estúdio, né, se essa criança está tendo ou vai ter algum apoio do Estado, né? Apoio psicológico, acompanhamento, não só ela, mas a família. A Polícia Civil já tem essas informações? Nós acionamos ontem mesmo o Conselho Tutelar para que providenciasse, né, o apoio e encaminhamento da criança e da família a esses atendimentos. Delegada, a Polícia Civil teve acesso a essas imagens, a esses vídeos, esses registros do adolescente praticando esses atos sexuais com a criança?
Sim, nós tivemos acesso a essas imagens e foi um ponto importante para que a gente conseguisse realmente identificar tanto o adolescente quanto a criança que era vítima. E lá no local nós também encontramos inclusive peças de roupa que possivelmente são as roupas que os dois usavam, né, em uma dessas imagens. Delegada, essas imagens, elas eram utilizadas com que fim? Eram fins comerciais? Onde ele compartilhava essas imagens? Nós estamos averiguando ainda essas informações para verificar se havia, né, o compartilhamento ou comercialização. É algo que vai ser ainda aprofundado na investigação. O que acontece com esse adolescente a partir de agora? Ontem, após a lavratura do procedimento, o auto de apreensão em flagrante, nós o apresentamos à Justiça, foi decretada a internação provisória dele e ele se encontra à disposição da Justiça, vai cumprir essa internação aqui na capital. Algum parente foi ouvido, algum familiar foi ouvido para a polícia já começar ali a montar, entender se essas práticas eram de conhecimento de alguma outra pessoa? Durante a própria diligência de cumprimento do mandado, nós conversamos com os familiares que residiam no local, eles afirmaram não ter conhecimento disso que acontecia e se mostraram bastante surpresos com essa conduta. Ok. Delegada, obrigada pelas informações. Eu conversei com a delegada Thalita Aquino, portanto está aí, Wilson. Ainda tem um trabalho, né, grande pela frente da polícia para identificar quando esses abusos começaram. Uma equipe multidisciplinar deve acompanhar, claro, essa criança para entender a cabecinha dela, para entender como ela está e fazer esse acompanhamento. Ainda tem vários detalhes que a polícia precisa apurar para saber, não é, de fato, a gravidade, inclusive para saber onde essas imagens seriam comercializadas ou eram comercializadas, qual era o fim, né, que ele queria, para que ele queria utilizar, além de fazer o abuso, se tinham fins comerciais e onde ele distribuía essas imagens. Wilson, é um caso chocante que a gente, infelizmente, precisa trazer, mas que bom que a polícia já conseguiu identificar e apreender esse adolescente. Voltamos com você.